Ou você está subindo, ou você está caindo. Não tem estável? Não tem estável. Entendeu? Não existe. O estável é uma ilusão da inércia. Como assim a inércia? Explico. Você está subindo, aí você parou de queimar combustível. Você ainda sobe por um tempinho por inércia. Aí você vai perdendo força. Aí você chega aqui. Aí alguém pode pensar, agora está estável, né? Fala, não, tá ele pronto está para cair. Pronto para cair, aqui é veloz. Uau! Entendeu? Sim. Então, ou você está subindo ou está caindo. O teu jardim ou está lindo porque você cuidou, ou está num processo de destruição porque você negligenciou. Não existe a estabilidade do jardim. O jardim está bonito porque você trabalhou, ou é uma questão de tempo, ele está destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem grana ainda cria meta? Porque essa é a vida dele. E o trabalho dele não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significados no trabalho dele, como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. O meu trabalho educa pessoas. O meu trabalho promove mudança de vida na vida das pessoas. Então isso me faz bem. Isso é uma remuneração que eu tenho também, que não é a grana. Mas que remuneração é essa? Significado. Tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para outras pessoas. Isso também te faz bem. Porque as pessoas acham o seguinte, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Tá bom, vou ficar em casa fazendo o quê? Vai aproveitar a vida. Beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois? Como se, por exemplo, eu trabalhar não fosse aproveitar a vida. Enfim, então a venda, agora voltando àquele meu início, a venda, quando eu conheci, era a oportunidade de eu ter a independência completa, eu podia me casar, eu podia viver a minha vida, ter a minha casa e tal. Aí tu alcança isso. Depois que você alcança isso, você tem que criar novas metas, novos objetivos. E a venda foi sempre para mim esse elemento que me dava essa liberdade. E foi a venda, Caio, que me deu a capacidade de virar o jogo quando começou a pandemia. As pessoas têm um pensamento muito equivocado, na maioria, em geral. Eu concordo com você que as pessoas passaram a enxergar a venda como importante. É isso. Mas elas ainda acham, assim, de maneira geral, que vendas é resultado de dom. É um resultado, a pessoa nasceu para vender, ela tem lábia. Venda é lábia. Entendeu, cara? Venda é lábia. Aliás, é o seguinte, cara, quem não vende é que tem lábia. Os caras que não vendem são os mais papudos, né? Tem uma desculpa maravilhosa, não, né? Tem uma veja lábia. bem, não, veja bem, veja bem. É cheio de veja bem, né, cara? Enfim, na realidade é o seguinte, venda não é um dom. Venda não é um dom. Venda é um processo. Mas venda não é somente um processo. A venda é a mistura de 3 ingredientes. Um vendedor bom, um cara que vende bem, um cara que vai ter uma empresa e vai arrebentar de vender e vai crescer. Só cresce a empresa que vende. A empresa que não vende não cresce, quebra. Então, quer ser um empreendedor e não gosta de vender? Alguma coisa está errado. É ser dançarino e não gostar de dançar. Imagina um dançarino que não gosta de dançar. É complicado. Empreendedor a venda faz parte do processo, senão ele não vai crescer. Agora, para ser um bom vendedor e ter sucesso, são 3 ingredientes. O primeiro é aquele que a gente já começou a falar. O cara que dá certo em vendas é o cara que olha para a vida que ele tem. Ele é até grato pela vida que ele tem. Que bom. Obrigado, Papai do Céu, pela vida que eu tenho. Mas ele não está conformado com isso e ele quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Essa inconformidade, essa fome, essa ambição é requisito para alguém vender bem. Venda não é um fim, venda é um meio. O fim é a mudança de vida. O meio é a venda, é a ferramenta, que pode ser pela internet, pessoalmente, em diversos tipos de canais possíveis de vendas. Vendas é um meio. Então, o cara que dá certo como vendedor, ele entendeu que vendas é a ferramenta para que ele alcance o fim dele, que é a mudança de vida dele. Eu falo sempre da mudança, que eu estou pegando o cara que está começando a vida, não é? O cara que está começando a vida dele. Esse é o primeiro pilar para alguém vender bem. Vocês que têm experiência em vendas, todas as pessoas que venderam bem, inclusive vocês, vocês tinham uma meta. Nossa, eu quero mudar de vida, quero construir a nossa vida. Vamos... A fome do progresso, né? A fome do progresso, de ter acesso, de viajar, de ter uma qualidade de vida. Daqui a pouco tem filho. Então vamos vender por causa do filho. Vamos... Sabe, a venda é um meio de você atingir os seus sonhos. Quem vende não depende do sistema. Ele não está preso no sistema.
Mas que sistema, Flávio? Ah, o salário, a tabela de salário da consultoria. Que tabela de salário? O vendedor decide o que ele ganha. Ele decide o que ele quer alcançar. Então, ele é uma boa ferramenta para aquele cara que quer se libertar do sistema. É uma boa ferramenta para aquele cara que ainda jovem, ainda tem um pensamento um pouco meio anarcocapitalista, um pouco libertário. Opa, esse cara é interessante. Mas é para todo mundo, não é? É para todo mundo. Até aquele cara que tem um pensamento até mais estatista, venda é boa para ele também. É para todo mundo. Tem que aprender a vender. Bom, o primeiro ponto dele é isso. Vendas, ele é essa questão, é um meio, uma ferramenta de independência da sua vida. O segundo ponto é técnica. É o processo de venda propriamente dito. Venda não é uma coisa aleatória. Muita gente acha que vendas é um processo aleatório. Sim. É o cara chega lá e fala, é feeling. Ah, vai lá, fala bem do que você faz e vê o que dá. Não é feeling. Não é encheção de saco, insistência chata até o cara comprar. Isso foi uma libertação para mim quando eu conheci também. Eu entendo que vendas tem um script, tem uma lógica. Ela tem princípios. Etapas. E quando eu falo script, não é decorado, não é um texto. Não, ela tem ponto 1, ponto 2, ponto 3. Por exemplo, no nosso processo de venda tem 7 etapas lá na WhatsApp. São 7 etapas. Você treina etapa por etapa, cada etapa tem uma função. Então, são 7 etapas. Então, o que acontece? Você treina por etapa, o cara entende as etapas, aí ele bate um papo com a pessoa. O cliente não está percebendo, ele está me fazendo 7 etapas. Ele nem sabe. O cliente está batendo papo, mas esse é um papo estruturado, total, estratégico, tem uma técnica. E aí quando eu entendi essa técnica, eu falei, caraca, isso é muito inteligente. Cara, como é que é esse negócio? E aí eu me senti poderoso, como se fosse uma arma. Eu estou indo para uma guerra e tenho uma arma. Porque você sabe como usar, não? Eu sei como usar essa arma, eu aprendi, fui treinar. Então, somando isso à minha fome, cara, eu tenho uma fome de mudar de vida. E agora eu tenho uma arma para mudar de vida. Vou arrebentar, sabe? Vou arrebentar. Só que nem tudo dá certo. Verdade. Muita coisa dá errado. E aí você cria expectativas que muitas vezes são frustradas. E aí você lidera pessoas que são ingratas, que te traem, que te chateiam. E aí você pode ficar frustrado, deprimido. E você pode achar que não é justo. E aí você pode começar a se lamentar. E aí aquele lamento te torna uma pessoa amarga. Aquela amargura começa a tapar os seus olhos daquele futuro maravilhoso que você enxergava, e aí você começa a não enxergar mais o futuro, e aí a venda deixa de ser meio, você começa a achar o processo chato, e você começa a querer desistir. Por quê? Mas eu tenho a fome e tenho a técnica, mas não tem a inteligência emocional. Então, venda, para ser bem sucedido, é a combinação de muita fome, com muita técnica e gestão das emoções.